Alô pessoal, alô Carilli! Boa tarde Carilli, bom dia Carilli, boa viagem Carilli! Eita, que não deu com Al Hilal, hein? Tal da proposta do Al Hilal acabou que nem chegou, né? Mas o Al Wehda, que é um caçulinha lá da Arábia Saudita, ó, ofereceu uma frota inteira de dinheiro, não foi nem um caminhão nem dois, foi uma frota inteira. E o Carilli, nesta terça-feira, deu adeus ao Timão. Hoje ele concede uma entrevista mais tarde num hotel aqui em São Paulo, não será nem no Corinthians já, ou seja, desvinculado do Timão, o Carilli, para esclarecer detalhes, né, da saída, porque agora fica aquela pergunta, né, João? No domingo ele deu aquela entrevista, criticou a imprensa, de que não tinha, que o pessoal mentia, e agora ele está embarcando para a Arábia, né? Vamos saber o que aconteceu. Tudo bem, João? Tudo bem, Frank, grande abraço a todos que nos acompanham, né, aqui nos portais do Terceiro Tempo, e foi a notícia mais importante ontem, né, porque parece que no domingo já tinha diminuído aquela tensão de que o Carilli ia chegar a proposta, aquela entrevista coletiva foi, naquele momento, esclarecedora até, então ninguém mais pensava na coisa, o técnico do Sporting podia ter ido para o time da Arábia. Aí depois começou a mudar tudo, o técnico do Sporting não foi para a Arábia, era outro time, agora apareceu um outro time na parada e levou o Carilli, quer dizer, a coisa mudou em 1, 2 dias, como é rápido isso, né? E o que você achou, João, de tudo isso aí? Você acha que pode ser bom para a carreira do Carilli, que a questão é só mesmo financeira? E o principal, eu acho, para a gente que fica aqui, né? E para os torcedores corintianos, como é que fica o Corinthians sem o Fábio Carilli? Um técnico que em 1 ano e meio de efetivação como técnico principal tem 3 títulos importantes, 2 campeonatos estaduais e o Campeonato Brasileiro. Bom, primeiro, em relação ao futuro do Carilli, eu acho que ele é muito novo ainda, ele é muito jovem. E quando a gente fala em ir para o futebol árabe, para o mundo árabe, outro dia eu estava fazendo um levantamento dos técnicos que foram e passaram pelo futebol árabe. Teve o Carlos Alberto Parreira, teve o Zagallo, teve o Candinho, teve o Rubens Minelli. Então, a gente teve diversos técnicos de ponta passando pelo futebol árabe e não é por isso que eles não foram depois para a seleção. Felipão também. Então, não é por esse motivo que você vai estagnar a sua carreira. Claro que a diferença no futebol do Brasil para o futebol da Arábia é grande, muito mais ainda em relação ao futebol europeu, né, que a gente sabe que tem a primeira linha de futebol dos continentes, mas eu acho que pelo lado financeiro não tem a menor dúvida. Carilli, ele mesmo disse que sairia por 2 caminhões de dinheiro e a proposta deve ter sido realmente muito boa para ele ter saído. E eu acho que ele está certo, porque aqui no Brasil é a mesma coisa sempre, é tudo a mesma coisa. Daqui a pouco o Carilli perde aí um jogo de oitavas de final da Libertadores, é eliminado da Copa do Brasil, e de repente para ficar ligado nesses 2 torneios, você vai perdendo pontos no Campeonato Brasileiro, daqui a 3, 4 meses ninguém quer saber que o Carilli ganhou 3 títulos, ele vai embora. Sabe, é muito difícil. O clube que mantém o treinador, eu sei que o Corinthians tem um trabalho diferenciado em relação a isso, manteve o Tite naquela oportunidade. Não, isso que você está falando é fato. Mas é um fato, não tem... Imagina o quanto deve ter pesado. Pô, os caras estão me oferecendo uma grana para um contrato lá de 2 anos, né? Aí perde o bonde. Você acha que o cara não pensou nisso? Pô, se eu for eliminado da Copa do Brasil, vão me cobrar, capaz de demitirem, se perder 3 jogos aqui no Campeonato Brasileiro, minha batata já vai assar. O cara põe tudo isso na mesa, né? E aí, tem outro fator também que é levado em conta. De repente, a gente está colocando a suposição, se o Carilli perde alguns jogos, é eliminado e é demitido, ele fica sem emprego, porque os times da primeira divisão, naquele momento, vão estar já com os técnicos todos empregados. Aí ele vai ter o quê? Vai ter que fazer um final de ano sabático e aguardar, de repente, uma nova possibilidade por aqui. Será que essa possibilidade viria? Ele sendo um técnico que saiu do Corinthians, demitido por resultados que não apareceram naquele momento? Então, eu acho que ele está certo. Para a carreira dele, eu não entendo que vai acrescentar muita coisa. Mas para o bolso vai. E aí é tranquilo, porque aí o técnico profissional, ele tem possibilidade de até fazer o trabalho que ele quiser. Ele pode estudar quando ele quiser. Então, quando o Carilli acabar esses 2 anos de contrato, ele volta para o Brasil. Não pintou nenhuma proposta boa,
Ele tem condição de tirar aí um ano sabático, 6 meses, vai para a Europa, faz curso de técnico na Europa, se aperfeiçoa, vai nos clubes, faz estágio. Por quê? Porque ele vai estar respaldado com todo esse dinheiro que ele ganhou. Ele não vai precisar estar trabalhando assim que chegar no Brasil para poder ganhar o seu sustento. Ele vai estar com a vida praticamente ganha. Então, eu acho esse ponto é importante. Quer dizer, esse ganho profissional não vai ser agora, mas esse dinheiro vai proporcionar que ele tenha um ganho profissional depois. Agora, em relação ao Corinthians, é uma incógnita, porque a gente nunca sabe. O Osmar Loss fez um belíssimo trabalho nas categorias de base, mas a gente não sabe se ele vai dar certo no profissional. Ele é reconhecidamente um treinador da base, né? Desde o Internacional, desde antes de vir para o Corinthians. Está há muito tempo já no Corinthians também, e assim, foi alçada a condição de técnico de auxiliar do principal, quando o Carille passou para ser o técnico principal do time. Então, assim, a experiência dele com o profissional mesmo, com a equipe principal, ela não é, por exemplo, igual à experiência que o Carille já tinha de ter ficado de ser auxiliar tanto tempo com o Tite, com o Mano. Então, assim, tem uma diferenciação aí. Tem. Agora, eu acho que o Corinthians acerta. Nesse primeiro momento, acerta. Porque o Corinthians tem um estilo definido desde o tempo do Tite. Veio o Tite, veio o Carille, os que tentaram chegar não deram resultado, porque é muito complicado você pegar um técnico já com nome, um técnico já feito, e você querer adaptar esse técnico ao trabalho que está sendo desenvolvido já há algum tempo. Isso é complicado. Então o Osmar Loss, ele vai pegar esse trabalho e vai seguir esse trabalho. Aqui a gente fala, se vai dar certo ou não, é outra história. Talvez não desse certo nem com o Carille. Pode ser que o Carille continuasse e o Corinthians fosse aí, virasse o fio. A gente já falou, o Corinthians não tem um elenco maravilhoso, o Corinthians ele está ganhando campeonatos porque o trabalho tem sido muito bem feito. Sim. Então, quando a gente fala aquela frase, técnico não ganha jogo, mas ajuda a perder, ganha jogo sim, se ele souber fazer um trabalho bem feito, ele ajuda muito. E o Tite e o Carille fizeram esse trabalho. Os outros que vieram, não é que tentaram modificar isso, é que o trabalho deles, de tantos anos de carreira, é um trabalho diferente. Então é difícil você chegar num clube que tem esse trabalho já delimitado e você tentar mudar alguma coisa. Então eu vejo que a escolha, nesse momento, é certa. Se vai dar certo ou não, aí vai depender do próprio Osmar Loss, do convívio com os jogadores, claro. Da receptividade que ele vai ter do grupo. Então tudo isso vai pesar e a gente vai ver só daqui para frente, só depois da Copa. Uma coisa também é ser auxiliar, outra coisa é ser o chefe, né? Uma coisa é ser o secretário, outra coisa é ser o diretor. Olha só, abraço para o Alex Amorim, para o Ricardo Oliveira Dias Cardoso, para o João Felipe, que manda um Vai Corinthians e dá boas-vindas ao Osmar Loss como técnico principal do Timão. Um abraço também para o Sandro Félix. O João Felipe acha que agora os meninos da base serão mais aproveitados em função desta relação e desse trabalho que o Osmar Loss evidentemente já fazia com a base corintiana. O Márcio Silva, vida que segue, técnico novo e bola pra frente. Só assim vamos saber o que é que vai acontecer com o Corinthians. É isso mesmo, o Luiz Henrique Pantaroto faz propaganda política aqui, evidentemente nós não vamos levar isso pro ar, mas escrever, pode escrever, não tem problema nenhum. Marcelo Castro, parece que a dona Leila pagou adiantamento de 12 milhões na transferência do Carille para o Almeida antes que ele desistisse de ir. Olha, engraçadão aí. Uma piada que tá rolando também, né? Mas vale lembrar que quem ganha do Palmeiras é o Corinthians, não é o Carille. Ele ajuda, mas quem ganha é o Corinthians. Então, que a gente não sabe até que ponto, até que proporção o trabalho do Carille tem influenciado nesse desempenho do Corinthians, né? A gente vai saber agora. O Mário Júnior manda um chora Milton Neves, está aqui, ó, cabeção. O Cruzeiro está nas oitavas da Libertadores, vamos falar disso já já. Sandro Félix lembra que o Palmeiras não tem mundial. O Ivan Crispim pergunta se alguém de nós aqui, algum de nós, pode responder se essa história do Hulk estar vindo para o São Paulo, se ela é verdadeira. Ele diz assim, agradeço a atenção. Olha, eu não tenho certeza se ela é verdadeira. O que eu sei é que assim, o Hulk, em outras oportunidades que ele esteve, ou para negociar, ou para abrir uma negociação com clubes aqui no Brasil, a bala que se despendia para o Hulk era enorme, viu? O caminhão de dinheiro que levou
o Carille lá para a Arábia não seria suficiente para pagar os vencimentos do Hulk aqui no Brasil. Então, assim, não tem essa informação, não sei se o João tem. Não. Sei que, assim, minimamente o que a gente pode dizer é que a operação é cara. Mesmo que, assim, mesmo que ele esteja em termo de contrato lá na China. É cara e eu acho o Hulk bom jogador, mas o São Paulo não tem esse dinheiro e não seria um investimento para esse momento gastar tanto dinheiro assim com o Hulk. Olha só, a Luziane Santos manda um vai Corinthians, Alex Costa, vamos adiante na Libertadores com o Loss, o Nicanor Barbosa diz, o Ló é marvado, o Carille era bonzinho, Júnior Teixeira, Milton Neves, o Vozão não cai, eu acredito, e você? Olha, opiniões de Milton Neves, não só sobre o Vozão, que aliás joga hoje pela Copa do Nordeste, mas assim, a opinião do Milton Neves, principalmente sobre a saída do Carille, você tem lá no terceirotempo.com.br, acessando o blog do Milton Neves e também em áudio lá no terceirotempo.com.br, o Milton falando a respeito da saída do Carille para o Al-Wehda da Arábia Saudita. A Fátima Rosário está conosco e o grande Jorge do Forró, lá de Itabirito, Minas Gerais, sempre conosco também. Hoje nós estamos debatendo aqui a saída do Carille para a Arábia Saudita, como fica o Corinthians a partir de agora, com Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores nas mãos do Osmar Loss, que já treina o time esta tarde. O Carille vai fazer uma coletiva de despedida, eu acho que para dar uma satisfação para o torcedor corintiano, mas ela não será no Corinthians, será num hotel aqui na Zona Sul da capital de São Paulo. O Corinthians já não tem mais nada a ver com o Carille, então assim, desvinculou total. E aí o Carille vai esclarecer também quantos membros da comissão técnica ele vai levar com ele para a Arábia. O Valmir Cruz deve ir. Esse é um problema. O Cuca também, ele tem um auxiliar que o Leandro Silva, o nome dele, mas o apelido é Cuca, e estão dizendo até que o Mauro, que é um observador técnico assim de anos do Corinthians, o Mauro Van Basten, que o Mauro vai junto também com o Carille, estas dúvidas serão sanadas logo mais. Esse é um problema, porque você tem um grupo montado, tá certo que quando o Tite saiu também levou muita gente, o Corinthians acabou ficando desfalcado de muita gente quando o Tite foi para a seleção brasileira, mas aí que tá, são duas perdas, já teve a perda quando o Tite saiu e agora quando o Corinthians montou de novo um esquema, um departamento de futebol forte com o Carille, aí se ele levar muita gente é complicado. E pelo dinheiro que esse time está gastando, eu acho que não teria muito problema em gastar dinheiro com alguns membros de comissão técnica, então a gente tem que ficar ligado nisso, esse é um problema. Bom, João, Libertadores, hoje nós temos jogos, mas tivemos nesta terça-feira a definição do Grupo 5 e quem terminou em primeiro? Cruzeiro. Cruzeiro danado, hein? Com 10 minutos de jogo, estava 2-0 para o Cruzeiro contra o Racing, acabou vencendo por 2-1 e a vitória simples, né? A gente até destacava isso ontem, já dava o Cruzeiro em primeiro lugar do grupo. Bom também para as equipes brasileiras que já estão naquele pote 1, né? O pote dos primeiros colocados, o Cruzeiro é mais um deles. Mas eu não sei se é muito bom não, viu? Porque o Racing ele começou com um sono danado, o Cruzeiro fez 2-0 no primeiro tempo, mas depois dos 15 minutos com 2-0 o Racing acordou, e o Racing podia ter empatado o jogo, aliás o primeiro tempo do jogo poderia ter acabado 4-3, foi um jogo incrível, lá e cá, o Cruzeiro atacando, dando espaço no contra-ataque mesmo ganhando, o Racing dando espaço, foi fantástico, o Solari mandou uma bola na trave, ele e o goleiro que ele deu um toquinho, o Centurion fez um belo gol. O segundo tempo caiu um pouco. O segundo tempo a gente não teve nem metade das chances que a gente viu no primeiro tempo, mas era um jogo para 4-3. E, por isso eu estou falando, não sei se é muito bom, porque os times do pote 1 já sabem que correm o risco de pegar o Racing. O Racing não está bem no campeonato argentino, acabou não se classificando para a Libertadores, mas um time... Foi eliminado na Copa da Argentina. Para o Sarmiento, mas um time que tem o Lisandro Lopes, tem o Neri Cardoso, tem o Solari, tem o Lautaro Martinez, o Centurion, por lá na Argentina ele joga bola, é um time forte. E mostrou isso ontem dentro do Mineirão. E só um detalhe, né, Frank, a gente tem que levar em conta, falar assim, o Cruzeiro ganhou e ficou em primeiro do grupo, mas esquece Universidade de Chile e Vasco, pega o confronto entre os dois. Se fosse no mata-mata, claro que é C, o Cruzeiro poderia
se o Cruzeiro precisasse de 2 gols, talvez a postura fosse diferente. Mas se a gente pegar os jogos apenas, lá foi 4-2, aqui foi 2-1. Mas eu acho que assim, o fora da curva foi o 4-2 lá, né? Foram uns 4 gols sofridos pelo Cruzeiro lá, né? Eu acho que se nós tivéssemos um enfrentamento aí em mata-mata mesmo, seriam partidas mais equilibradas como a de ontem, né? Por tendência. E assim, e o Racing, não só o Racing, né? Outras equipes também, inclusive as equipes brasileiras, nós não sabemos como elas estarão verdadeiramente nas oitavas de final, porque vai ter parada, tem Copa, tem janela, o Martínez já está negociado lá com a Internacional de Milão, agora o presidente do Racing disse que vai fazer uma força, pedir para que possa mantê-lo para a sequência da Libertadores, mas os italianos já querem para o início da temporada, então assim, vai rolar muita coisa aí também, né? E é para lá e para cá, não é só para lá. Lógico, o Arrascaeta tem 2 propostas, uma do Wolverhampton e uma do futebol italiano, se não me falha a memória. E os jogadores do Cruzeiro já deram até um jantar de despedida para ele. Tá vendo? O presidente do Cruzeiro quer manter, o Mano não quer ficar sem ele. Ele agora se despediu dos jogadores do Cruzeiro porque foi para a seleção do Uruguai. Mas é lá e cá, né? Então sai o Lautaro, também pode sair o Arrascaeta e mais vários jogadores que sempre acabam saindo nessa janela. Então o que eu estou falando é de hoje. Hoje, se eu fosse pegar o Racing, eu ficaria com um certo, não receio, mas eu teria respeito desse adversário numa próxima fase de Libertadores. Olha aqui, o Marcos Paulo Landi, comecei a não gostar do Carille por causa daquele episódio com o Aguirre, muito mimimi e para pouco mememé. Vai com Deus, o Carille, se é por falta de adeus, até logo, ele manda aqui. O Kaiser Salvatore, vocês não acham que a Libertadores não tem muitos brasileiros e argentinos? No total são 6 brasileiros nas oitavas e 5 argentinos. A gente falou disso aqui na semana passada, né? Como brasileiros e argentinos estão monopolizando a disputa na Libertadores, né? Avançando aí de fases. Tem Libertad, né, do Paraguai. Libertad e Cerro. E o Cerro, os outros todos argentinos. Não, e 2 que vão sair do grupo do Atlético Nacional, Colo-Colo, Bolívar e Delfim, que são 2 fora do eixo, de Argentina e Brasil, né? Então, esses 2, mais os 2 paraguaios, e pode ter um uruguaio, no caso do Nacional que disputa a vaga com o Estudiantes. Senão aí a gente teria mais um, seria o 6º argentino também. E dos brasileiros, só o Vasco e a Chape, que já tinha ficado lá na pré-Libertadores, porque já tem o Boca, já tem o River, já tem o Tucumã, já tem o Independiente, praticamente, joga em casa contra o Lar, a gente já está contando com ele. E o Racing, são 5. Se tivermos a classificação do Estudiantes, o Estudiantes precisa ganhar o jogo do Nacional por 2 gols de diferença. Só que o jogo vai ser na Argentina. Então, o Estudiantes, se ganhar de 2 gols de diferença, teremos 6 brasileiros, 6 argentinos, 2 paraguaios e 2 aí do restante. Bom, um abraço para o Tim Rocha, ele diz que é de Limeira, está conosco aqui também, assim como o Eudes Vieira e o Deoclésio Aparecido. Muito obrigado pela audiência de todos. O Vasco acabou conquistando o 3º lugar neste grupo 5, uma vitória importante fora de casa contra o De Chile, 2-0 e vai para a Sul-Americana. Vou te falar a verdade, não sei se isso é bom ou se é ruim para o Vasco. É bom porque vai jogar uma fase lá, pelo menos vai faturar uma graninha, mas não sei se sustenta também. Mas olha, eu tenho essa ideia em relação ao que o Vasco, a fragilidade do time do Vasco. E ainda ontem tivemos outro problema, né? Os jogadores postaram uma foto criticando a torcida e os jogadores foram afastados do grupo. O Vasco ficou só com 18 jogadores lá. Tinha 4 ou 5 jogadores lá. Os jogadores que postaram a foto foram afastados aí. O Galhardo estava na foto, mas ele não postou, então ele foi mantido. Então o Vasco já tem elenco reduzido, o Vasco já tem problemas, está numa crise danada política. O Vasco deixou bem claro que queria ir para a Sul-Americana pelo dinheiro. Só isso. O Vasco, em nenhum momento, algum dirigente do Vasco, o treinador, veio a público para falar: o Vasco pensa agora na Sul-Americana, no título. Isso aí eu concordo com você, pode até atrapalhar o Vasco. Porque o elenco é reduzido. Se um elenco desse jogando em 2 competições, 2 frentes, ainda tem aí a Copa do Brasil, que tem mais um confronto depois da Copa do Mundo, pode ser prejudicial em relação ao brasileiro. Eu não descarto o Vasco ainda indo para as últimas colocações e brigando contra o rebaixamento.
Eu acho que ele tem time para isso. Bom, vamos ver qual vai ser o destino do Vasco agora na sequência, né, jogando pela Sul-Americana. Hoje nós teremos 7h15 da noite, Cerro Porteño e Monagas, Grêmio e Defensor do Uruguai, o Defensor, né? Grêmio e Cerro já estão classificados, o Defensor e o Monagas disputam aí a vaga para Sul-Americana. O que vale é o primeiro lugar da chave, mas com o Grêmio jogando em casa, acho que o Grêmio fica com ela. Mesmo desfalcado, a gente já viu que o Grêmio, quando colocou o time reserva, em alguns momentos o time acabou indo bem também. O Grêmio não tem o Jeromel, que foi para a seleção, Jael está contundido, o Everton contundido, o Arthur está machucado também, o Cortez está fora do jogo para descansar, vinha muito desgastado. É um time misto, mas eu acredito que o time misto do Grêmio é bem superior ao Defensor e deve ganhar o jogo e ficar em primeiro. Bom, esses os jogos da 7h15, 8h45 tem Emelec e Santa Fé, esse jogo é do grupo 4. Aqui é só um desastre para o Santa Fé não ficar com a vaga da Sul-Americana, né? Porque apesar do jogo ser lá no Equador, o Emelec tem apenas 1 ponto ganho, o Santa Fé tem 4 pontos, fruto de 4 empates na fase de classificação. E aí às 9h45 a disputa do primeiro lugar, um jogaço lá em Núñez, River Plate e Flamengo, João. O Flamengo vem com uma novidade, o Diego não joga, né? Então ele pode colocar o Jean Lucas no lugar do Diego, é um jogador de mais marcação e aí vai liberar um pouco mais o Paquetá. Aí o Flamengo ficaria com um trio de frente, atrás um pouquinho do Henrique Dourado, de um nível altíssimo. Everton Ribeiro, Lucas Paquetá e Vinícius Júnior. É um negócio. O Cuéllar está jogando demais, é um jogador que desarma e tem um passe muito bom. Então eu acho, claro que a gente fala assim, mas o Diego é um craque. É um craque, mas é o que eu vinha falando antes. O Lucas Paquetá estava jogando como segundo volante e ele estava ficando sem poder avançar muito, sem poder mostrar sua criatividade para poder ajudar na marcação. Então, eu não sei quem está melhor hoje, Diego ou Lucas Paquetá, mas eu acho que para o time ficar mais equilibrado, precisa mesmo ter um segundo volante. E aí, o Diego, quando voltar, vai ter que brigar com um dos três na frente. O time do River é um bom time, tem o Escoco e o Lucas Prato lá na frente, não joga o Pete Martins, está machucado, mas mesmo assim é um grande time. A gente sabe da qualidade do River. Eu acho que vai ser um grande jogo, mas eu acho difícil em Núñez o Flamengo conseguir sair com a vitória. Acho que até o empate é bem possível, mas sair com a vitória em Núñez eu acho difícil. Acho que o Flamengo é um que vai ficar no pote 2. Bom, e aí nós teremos, olha, grandes jogos a partir das oitavas aí da Libertadores. Acho que é uma das Libertadores, se não a mais equilibrada, uma das mais equilibradas dos últimos anos em termos de enfrentamento, assim, né? Se você parear as equipes. Bom, pela Sul-Americana tem Bahia e Blooming. Na ida foi 1-0 para o Blooming. O jogo hoje é em Salvador, né? E esse é um dos motivos do jogo do Bahia na Copa do Brasil ser realizado somente depois da Copa do Mundo, a partida de volta do Bahia contra o próprio Vasco da Gama, né? Porque o Bahia disputa a Copa do Brasil, a Sul-Americana, o Campeonato Brasileiro e a Copa do Nordeste, onde ele já é semifinalista, está classificado entre os 4 aí também, por conta desse calendário aí, que acabou tendo que passar o jogo lá. Talvez o motivo disso do Bahia ter começado mal o Campeonato Brasileiro. Porque é muito jogo. Muito jogo. Eu vejo o time do Bahia com um bom elenco, um bom grupo. Eu acho que o Bahia não era para estar numa situação como essa, lá embaixo, chegando a estar na zona de rebaixamento. Mas a explicação é essa. Tanto campeonato que o jogador não consegue descansar e nem parar para pensar em qual que ele está jogando. E na Copa do Brasil, amigos, onde nós já temos Chapecoense, Grêmio, Corinthians, Flamengo e Santos classificados às quartas de final, nós teremos hoje Palmeiras e América Mineiro, jogo da Copa do Brasil no Allianz Parque, 9h45 da noite, na ida 2-1 para a equipe do Palmeiras, hoje já sem o Borja, que faz os treinamentos desde o início da semana com a seleção colombiana e ainda não sabe se vai ficar na lista dos 23. Só uma clamorosa surpresa tira a vaga do Palmeiras. Cláudio Carçulli. Eu lembrei dele, Palmeiras, né, italiano. Só uma surpresa muito grande. O Palmeiras joga com o time titular.
O William entra no lugar do Borja, e quando o William joga, ele aparece bem, ele fez 7 gols já no ano, deu 6 assistências, quer dizer, um jogador muito útil. Então acho que o Palmeiras é favorito destacado. Acho que o Palmeiras andou tropeçando um outro jogo em casa, aquele da Chapecoense, mas eu não vejo como tropeçar no jogo contra o América Mineiro. Eu acho que assim, o Palmeiras esteve para emprestar o Daverson para o Atlético Paranaense e estou desconfiando que a diretoria deu uma segurada nessa negociação justamente pela ausência do Borja, né? Aí você fala, pô, mas você está querendo colocar o Daverson. Não, a opção tem que ser o William, né? Não tem nem como, não dá nem para comparar. Mas é que assim, precisa no banco de reservas de repente ter uma opção também. Claro. Acho até talvez, por mim, se eu sou dirigente, eu negocio, não, pode emprestar e eu dou uma oportunidade para os meninos da base, para o Papagaio da vida, o Fernando que joga mais pela beirada, tem característica mais de William mesmo do que o próprio Daverson, né? Menos Borja e mais o William, né? Mas acho que Fernando e Papagaio supririam essa ausência aí do Daverson, pelo menos no banco de reservas, viu, João? O Daverson me surpreendeu, viu? De forma negativa. Porque eu vi alguns jogos dele na Espanha, eu até dizia que ele tinha o estilo. Quando ele veio para o Palmeiras, eu coloquei o estilo, guardadas as devidas proporções, ele tinha o estilo do Gabriel Jesus. O estilo, ele saía mais para o jogo, não era um jogador que centroavante fixo na área. Só que ele me surpreendeu de forma negativa, perdendo muitos gols, muito disperso. Não foi bem realmente no Palmeiras. Eu acho que ele poderia ser negociado. O Palmeiras agora começa já um ritmo de negociações dos jogadores que estão sendo pouco aproveitados, né? O caso do Tietchan é um deles, porque eu acho que isso é importante para o grupo. Porque se você tem jogador insatisfeito no grupo, você corre o risco de ter problemas lá na frente. Então, de repente, o Daverson não está jogando, vai o Daverson, fica com os garotos da base. O Tietchan não está jogando, negocia, entra um dinheiro e fica com um jogador insatisfeito a menos. Acho que eu penso nisso. Na negociação do Tietchan, que está indo para o Dinamo, né? Dinamo de Kiev, da Ucrânia, é um jogador que chegou para o Palmeiras a custo zero. Ele chegou com um contrato encerrado após aquela passagem pelo Audax, e o Palmeiras está lucrando aí 20 milhões, dinheiro que de fato vai para o clube, não tem patrocinadora, não tem parceiro, não tem nada. É uma negociação, uma grana que entra no cofre do Palmeiras. Muito bom para o Palmeiras e muito bom para o Tietchan, que passa a partir de agora a sonhar com a seleção brasileira. Afinal, ele está indo para a Ucrânia. Se fosse para o Shakhtar, então a chance seria 80%. Se fosse para o Shakhtar, depois da Copa do Mundo, primeira convocação, o Tietchan já estaria, né? Mas como é o Dinamo de Kiev, mas também a Ucrânia, já começa a pensar em seleção, Tietchan. Aí, tá vendo? Edson Ataíde, Milton Neves também é bicolor, ele é torcedor do Paysandu, né, evidentemente. O João Pedro, Milton Neves, maravilhoso, ainda escreveu maravilhoso em caixa alta, viu, Milton? Você ri, né? A Fátima Rosário está conosco, a Elaine Oliveira também, o Luiz Fernando, cadê o Cabeção? Tá aqui. Hoje ele está em reuniões externas, logo mais à noite ele estará apresentando pré-jogo e pós-jogo lá na Rádio Bandeirantes para a Copa do Brasil, para Palmeiras e América. E nesta quinta-feira estará aqui na redação do Terceiro Tempo. Mas já mandou uma mensagem aqui de que estamos de olho. João Pedro, e aí o João Pedro respondeu, na cabeça de bezerro, claro, obviamente. A Maria Neliane Dias dá uma boa tarde pra gente. O Lucas Ferreira pede um abraço para Muzambinho. Alô, Muzambinho, alô, sul de Minas, grande abraço. O Carlos Eduardo Silvério, Juliano Martins, o William Diego e o Josemi Galdino, todos eles participando conosco aqui da nossa live diária na redação do Terceiro Tempo. Falamos da Copa do Brasil, também tivemos jogos ontem pela Série B, né? Nós destacávamos Fortaleza e Figueirense que estariam em campo, assim como o CSA, que é o vice-líder ainda, mas sofreu a primeira derrota em casa e foi uma recuperação do time do Milton Cruz. O Figueirense fez 4-1 jogando lá em Alagoas para cima do CSA. Isso. Voltou pro G4. A gente falava inclusive ontem que era um jogo perigoso, mesmo o CSA vice-líder, era um jogo perigoso, um jogo difícil, porque o Figueirense começou bem, deu uma queda que é normal numa Série B que é difícil, é bem disputada, mas poderia voltar a jogar bem de uma hora para outra, e voltou. Já entrou no G4 com 12 pontos, né? E o Fortaleza, belíssima campanha, está abrindo já lá na frente, daqui a pouquinho ninguém pega mais, né? Agora foi para 19 pontos já a equipe do Rogério. Já tem 7 pontos do quinto colocado, embora o quinto colocado não vai jogar hoje.
Mas, de qualquer forma, já é uma pontuação que vai abrindo. E sabe o que eu queria dizer, por indicação, assim, sugestão, né? Rogério, se pintar oferta aí no meio da temporada, não saia do Fortaleza. Concretize o acesso, faça uma excelente Série B. E aí pense numa temporada Exatamente. de 2019 aí, em outro clube, num clube de Série A, ou com o próprio Fortaleza na Série A, enfim. O Rogério é uma atração hoje para o futebol brasileiro, estando na Série B dirigindo Fortaleza. O Fortaleza passa a ser uma atração, né? A televisão, a TV que transmite os jogos, com certeza ela vai buscar cada vez mais, a cada rodada, transmitir os jogos do Fortaleza, para mostrar o Fortaleza, para mostrar o trabalho do Rogério. Então acho que isso pode ser fundamental para catapultar a carreira do Rogério como treinador. Seria uma decepção para mim se o Rogério recebesse uma proposta e resolvesse sair do Fortaleza deixando o barco no meio do caminho. Acho que o Rogério não tem esse perfil. Então, o que você está falando tem razão, mas eu acho realmente que ele não sairia. Aí você vai falar assim, foi 2-0 contra o Criciúma. Ué, e se empatasse e tropeçasse, né, diante do Criciúma? Fez o que tinha que fazer. Recebeu o agora lanterna Criciúma em casa, venceu por 2-0 e o Figueirense fez 4-1 no CSA. O Figueirense saltou para a 4ª posição, tem 12 pontos, subiu bastante na tabela. O CSA segue como vice-líder, mas agora o Vila também pode ultrapassá-lo aí no complemento da rodada até o fim da semana. Na Copa do Nordeste, nós tivemos o ABC vencendo o Santa Cruz por 4-1, o ABC é semifinalista da competição, assim como o Bahia, que já está classificado. Hoje tem Ceará e CRB, na primeira partida foi 3-3, acho que o Jorginho já estreia aí. Se ele não estreia, pelo menos ele vai observar o time, mas acho que já estreia assim. É para estar no banco, chegou, tem que ir para o banco, não tem que ficar com lenga-lenga, observação e tal, não sei o quê. Ceará e CRB hoje e amanhã Vitória e Sampaio Corrêa, só que o Sampaio já venceu a primeira por 3-0, né, na ida. Eu acho que a situação do Vitória pode estar um pouquinho mais complicada, então esse é o quadro por enquanto aí da Copa do Nordeste, se encaminhando para semifinais. Ô João, mas eu queria que você falasse a respeito da Argentina, que não terá o Sérgio Romero na Copa do Mundo, seria o goleiro titular, foi cortado por causa de uma lesão no joelho, que eu lembrei dos caras que falaram do joelho ouviram o Rodígia e pensaram que era outra coisa, pensaram que era festa. Uma lesão no joelho do Romero, uma lesão de ligamento, e o goleiro, que seria o goleiro titular da Argentina, está fora da Copa do Mundo, João. É um problema, é um goleiro experiente, um goleiro que já há algum tempo vem sendo titular da Argentina. A gente vai ficar observando hoje, né, o Armani. O Armani joga pelo River Plate, ele foi liberado para esse jogo, ele só a partir de amanhã que vai se juntar aos companheiros da seleção argentina, mas o Romero, pegador de pênaltis, é um goleiro, não é daquela linhagem que a Argentina já teve, não é daquela, não vamos falar em Serras, não vamos falar em Fidjol, pelo amor de Deus. Andrada, centenas de milhares de quilômetros. Mas do que a Argentina tem hoje, e passou um tempo aí com alguns problemas, o Romero é um bom goleiro e vai fazer falta. Agora, quem que você acha que seria o candidato a titular? O Armani ou o Cavadiero, que é do Chelsea? Eu acho que ele vai começar com o Cavadiero. Porque, primeiro, o jogador quando está na Europa está no nível superior. Muitas vezes... Não, eu entendo que o Armani tem aí como terceiro goleiro, terceira opção. Agora, é bom ficar de olho no Armani, porque a Argentina tem um histórico de goleiros que acabam se machucando, né? Foi aquele caso do Goicoechea que entrou na Copa do Mundo de 86, do nada, e acabou. Ele era o terceiro goleiro. Virou monstruoso pegador de pênaltis durante a competição. Já era, né? Mas durante a competição. Então, eu acho que ele começa com o Cavadiero, mas tem que ficar de olho no Armani. Bom, o Sampaoli havia colocado na lista dos 35 o Guzmán, goleiro do Tigres do México. Só que aí ele cortou a lista para 23 e o pai do Guzmán escreveu uma carta, fez uma postagem nas mídias sociais detonando a comissão técnica por não chamar o filhinho dele. Agora sabe-se Deus se ele vai convocar o Guzmán para ser o terceiro goleiro da seleção. Já foi chamado. Ele foi chamado? Já tem. Eles iam informar aí nas próximas horas? Já tinha uma anotação de um Twitter dando o nome do Guzmán como terceiro goleiro da Argentina. Bom, ele era o quarto, né? E agora o pai dele vai ter que reescrever a história. É muito mimimi, né, na verdade, né? Porque a gente teve outro caso... As pessoas precisam entender, né? A gente teve outro caso também, né? O Rabiot,
jogador da França, mandou uma carta para a Federação Francesa dizendo que se recusa a estar na lista de 35, já que não está entre os 23. Mais um mimimi do futebol. Com certeza. Josemi Galdino, um abraço para Abreu e Lima, Recife. Alô, Abreu e Lima. Alô, Pernambuco, grande abraço para vocês. A Maria Neliane Dias manda um abraço para a gente. O Sandro Dias diz que o Palmeiras é um time medíocre, sem mundial. O Roberto Rodrigues está conosco. O Wellington Penha também. Amanhã 2-0 Corinthians com o Loss no banco de reservas. E o Roberto Rodrigues, Santos na Série B 2019, eu acredito. Ô louco, meu, vira essa boca pra lá, o Peixão vai se recuperar. E o Luiz Fernando também, um abraço para todos vocês participando da nossa live aqui no Facebook. Lembrando que ela estará logo mais editada também no nosso canal no YouTube, a Terceiro Tempo TV. Inscreva-se, acione também o sininho lá para que você receba os alertas de publicações exclusivas do canal do YouTube Terceiro Tempo TV, só para você. Tem destaque olímpico hoje, João? 2 destaques, basquete e vôlei. No basquete, no Campeonato Brasileiro Feminino, ontem, mais uma vez em Campinas, o Veracruz ganhou do Sampaio, basquete, 59-58. Olha só o equilíbrio da final. Nossa, primeiro jogo, foi por um ponto também. 56-55 a primeira e agora 59-58. Só que agora os 2 próximos jogos, a partir de agora, e o próximo será domingo, serão em São Luís, Maranhão. Então o Sampaio tem 2 em casa. O Veracruz tem que ganhar pelo menos uma delas para forçar aí uma quinta partida, que seria em Campinas, porque tem a melhor campanha. E na Liga das Nações Feminina de vôlei, o Brasil hoje passou como um trator pela Argentina, número 7, inclusive, 25-9. A Argentina no vôlei feminino é uma equipe mais frágil, né? Nunca teve muita tradição, né? E o Brasil, que fez 3-1 ontem na Turquia, ganhou hoje da Argentina 3-0, em 5 jogos, 4 vitórias, só perdeu a primeira para a Alemanha e joga amanhã, fechando essa participação em Ankara, na Turquia, contra a República Dominicana. E é uma seleção que o Zé Roberto levou também experimentando vários jogadores, né? Não é assim, é uma seleção lá do Brasil, pô, dá para se dizer que mas assim, tem muita gente que está de fora, né, João? Muitas jogadoras experientes, jogadoras que atuam em altíssimo nível e que não estão, por um motivo ou outro, nesse grupo. Muita gente saiu da seleção dizendo que queria parar com a seleção. O Zé Roberto espera essas jogadoras. Tem a Denise, o caso da Denise, tem o caso da Fabiana, tem o caso da Fernanda Garay, da Fegaray. Então o Zé aguarda. Enquanto isso, ele está testando um grupo mais jovem, que são jogadoras de talento, claro, mas é evidente que esse não é o grupo da seleção, de repente, que vai estar numa Olimpíada em Tóquio em 2020. Algumas das jogadoras mais experientes estarão aí no meio do caminho retornando. Legal, gente. Então, nesta quinta-feira a gente volta para falar mais de Libertadores, para falar de Copa do Brasil também, a definição de mais uma vaga, contando com a sua audiência mais uma vez, comigo, com o João Antônio, com o Cabeção aqui atrás, tá bom? Valeu, pessoal. A gente vai se falando. Tchau. Tchau, Karine. Eu não sei como é que fala tchau em árabe, então tchau. Torçam com moderação, hein, hoje.